Olá, querido ouvinte. É com grande entusiasmo que lhe dou as boas-vindas ao audiolivro A Raiz da Rejeição, escrito por Joyce Meyer. Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora e reveladora que pode mudar profundamente a maneira como você enxerga a rejeição e suas raízes em sua vida. Neste poderoso livro, Joyce Meyer nos guia através das complexidades e feridas da rejeição, um sentimento que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Através de uma abordagem compassiva e profundamente esclarecedora, Meyer explora como a rejeição pode moldar nossos pensamentos, comportamentos e relacionamentos, muitas vezes sem que percebamos. Se você já se sentiu excluído, inadequado ou incapaz de alcançar seus objetivos devido ao medo da rejeição, este livro é para você. Meyer não apenas identifica as causas e efeitos desse sentimento, mas também oferece ferramentas práticas e espirituais para superar suas consequências devastadoras. Enquanto você ouve, será encorajado a confrontar e desarraigar essas emoções negativas, substituindo-as por uma nova compreensão de seu valor e propósito. Através de histórias pessoais, passagens bíblicas e conselhos práticos, você será conduzido a uma libertação emocional e espiritual, aprendendo a se ver como Deus o vê e digno de amor e aceitação. Portanto, convido você a ouvir cada capítulo com mente e coração abertos. Deixe-se envolver pelas palavras de esperança e cura, e permita que este audiolivro seja um passo significativo na sua jornada de autodescoberta e recuperação. Vamos juntos descobrir e remover a raiz da rejeição. Vamos começar? Joyce Meyer. A raiz de rejeição. Escapando da escravidão da rejeição, e experimentando a liberdade da aceitação de Deus. Prefácio. Eu estava lendo A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer e uma coisa ficou clara desde o início. A rejeição é como uma semente plantada em nossas vidas através de vários eventos. Joyce explica que Deus nos compara a árvores de justiça, como está em Isaías 61:3, e nossas raízes são fundamentais. Se as raízes são boas, os frutos serão bons, mas se são ruins, os frutos serão igualmente ruins. Ela compartilha sua própria experiência, dizendo que ninguém escapa da rejeição. Joyce passou anos lidando com abuso, vergonha, culpa e uma autoimagem negativa. Esses problemas, enraizados profundamente, começaram a crescer e a impactar sua vida. No entanto, ela descobriu algo poderoso: é possível se libertar desse ciclo. A chave para essa transformação, segundo Joyce, é Jesus e a obra que ele realizou na cruz. Ela conta como todas as áreas desordenadas de sua vida foram reestruturadas através dessa fé. Essa mudança foi tão profunda que ela passou a acreditar firmemente que qualquer pessoa pode experimentar essa mesma libertação. No prefácio, ela compartilha essa jornada pessoal com a esperança de que os leitores também possam encontrar um novo caminho para a liberdade. Ela encoraja todos a não aceitarem a escravidão emocional, mas a acreditarem na possibilidade de uma vida livre das raízes da rejeição. 1. Identificando a raiz de rejeição. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens, um homem de sofrimentos e dores e que sabe o que é padecer e adoecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Isaías 53:3. Li A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer e fiquei profundamente tocado pela mensagem do livro. Joyce começa descrevendo como muitas pessoas buscam provar seu valor subindo a escada do sucesso, acreditando que promoções, casas maiores e carros novos lhes trarão aceitação. No entanto, ela ressalta a futilidade dessas perseguições, apontando que o que realmente precisamos é do amor de Jesus Cristo. Ela compartilha a história de Jesus, que não foi aceito nem aprovado pelos homens quando esteve na terra. Ele enfrentou rejeição e desprezo para que nós pudéssemos ser libertos desse fardo. Jesus, sendo sem pecado, não tinha que enfrentar a rejeição por si mesmo, mas escolheu levar nossos problemas e rejeições sobre si. Joyce destaca que a rejeição não é um problema exclusivo dos cristãos, milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com isso. As causas são variadas: abuso, conflitos familiares, adoção, abandono, infidelidade, divórcio, rejeição por colegas, entre outros. Essas experiências trazem consequências dolorosas, mas Joyce nos guia através do que a Bíblia diz sobre superar a rejeição pela obra de Cristo na cruz. Ela menciona o famoso médico e conselheiro cristão Paul Tournier, que observou que muitos dos maiores líderes do mundo foram órfãos e enfrentaram dificuldades emocionais na infância. Esses indivíduos, apesar de suas carências emocionais, muitas vezes se tornaram bem-sucedidos em suas tentativas de provar seu valor. Joyce compartilha exemplos como David Brainerd, um missionário que perdeu seus pais quando era jovem e carregava um profundo senso de culpa. Apesar de ter um ministério poderoso, ele morreu jovem, exausto por tentar alcançar a perfeição e servir a Deus através do perfeccionismo. Ela reflete sobre sua própria vida, comparando-a com a de Brainerd.
Joyce conta como, durante seus períodos de sofrimento, o Espírito Santo revelou a ela a graça e misericórdia de Deus, mostrando que sua perfeição só podia ser encontrada em Cristo. No entanto, o diabo continuava a atacar suas fraquezas, tentando fazê-la voltar ao ciclo de obras e sofrimento. A mensagem central do livro é que muitos de nós estamos se desgastando ao tentar ser dignos e alcançar sucesso, quando na verdade, a única coisa de que precisamos é do amor de Jesus Cristo. Joyce conclui dizendo que, ao parar de se preocupar com a opinião dos outros, ela percebeu que não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal dela. Ela encoraja os leitores a encontrar segurança no amor de Jesus, cuja opinião é a única que realmente importa. A rejeição e a cruz. Li A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer, e uma das mensagens mais poderosas que ela compartilha é sobre como Jesus, que compreendia profundamente a dor e o sofrimento, também foi rejeitado e desprezado. Quando enfrentamos a rejeição, podemos nos identificar com Jesus e encontrar força e cura nele. A rejeição é uma das armas favoritas de Satanás contra nós, e ele começa a plantar sua semente cedo, às vezes até antes de nascermos. Joyce explica que essas sementes podem fazer com que nos sintamos sem valor e indesejados, mas ela enfatiza que o diabo é um mentiroso. O livro dela nos ajuda a renovar nossas mentes com a palavra de Deus, que nos diz que somos preciosos e escolhidos. Ela nos encoraja a acreditar no que Deus diz sobre nós, e não no que as pessoas ou o diabo dizem. Mesmo que tenhamos sido rejeitados no passado ou ainda enfrentemos rejeição, podemos ser libertos de seu poder se confiarmos no que Deus diz. A rejeição começa como uma semente que o diabo planta, e ele quer que ela se enraize profundamente para crescer e formar uma árvore cheia de frutos ruins. Deus, por outro lado, quer que sejamos como árvores de justiça, com raízes saudáveis que produzem bons frutos. Joyce compartilha que, se estivermos enraizados em rejeição, abuso, vergonha ou culpa, esses sentimentos negativos se manifestarão em nossas vidas de várias maneiras prejudiciais. Joyce conta sobre seu próprio passado de abusos e rejeição, e como, mesmo depois de se tornar cristã, lutou por anos para controlar esses problemas. Ela tentou aplicar as mensagens que ouvia na igreja, mas descobriu que, enquanto conseguia controlar alguns problemas, a rejeição continuava a aparecer em outras áreas, especialmente nos relacionamentos. Ela percebeu que precisava de uma revelação profunda do amor de Deus para começar a se sentir bem consigo mesma. Ao entender o quanto Deus amava, começou a se recuperar da rejeição. A Bíblia ensina que somos desarraigados do nosso velho eu e enxertados no amor de Deus. A cada vez que ouvimos e aplicamos a palavra de Deus, obtemos um pouco mais de cura. Joyce nos encoraja a nos tornarmos bons estudantes da palavra e a descobrir a plenitude da herança que Jesus nos deu, justiça, paz e alegria. Ela acredita que Deus a chamou para ajudar as pessoas a caminhar em vitória, e nos desafia a não apenas estarmos a caminho do céu, mas a desfrutarmos a jornada. Se não estamos, algo está errado, e Deus é a resposta. Essa mensagem de transformação e esperança é o que faz A Raiz da Rejeição um livro tão impactante. Capítulo 2. Rejeição, causas e consequências. A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer aborda a rejeição que todos enfrentamos de alguma forma, ilustrando suas consequências através de histórias impactantes. Uma mulher compartilhou com Joyce um incidente envolvendo seu filho de 4 anos, que foi socado e insultado durante um jogo de futebol. O menino, que estava empolgado em participar do time, foi devastado pelas palavras de outro garoto, levando-o a dizer que nunca mais voltaria ao campo. Esse episódio ilustra como Satanás usa a rejeição para nos abalar, mas Joyce nos lembra que Jesus nos ama e nunca nos rejeitará. Meyer destaca que a cura da rejeição exige tempo e compromisso. Ela e seu marido, Dave, oravam frequentemente sobre a importância de começar algo e vê-lo até o fim, pois o diabo usa a falta de compromisso para desencorajar as pessoas. Uma mulher que frequentava os encontros mensais de Joyce em Saint Louis contou que enfrentou muitos problemas até decidir comprometer-se com frequência. Ao fazer isso, começou a experimentar mudanças significativas em sua vida. Problemas como a rejeição estão profundamente enraizados, e superar isso não é instantâneo. É necessário cooperar com Deus e comprometer-se com sua palavra. Joyce enfatiza a importância de investir tempo, dinheiro e esforço para estudar a Bíblia e aplicar seus ensinamentos. Meyer também discute a insegurança, descrevendo-a como um distúrbio psicológico comum. Ela lembra que nossa segurança deve vir de Cristo, não de fatores externos como dinheiro, aparência ou aprovação dos outros. Ela compartilha uma experiência pessoal de insegurança, onde dependia dos cumprimentos das pessoas após suas pregações para se sentir bem. Joyce aprendeu a buscar sua estabilidade em Cristo, e não nas opiniões alheias. Ela enfatiza que, custe o que custar, devemos buscar felicidade e firmeza em Jesus.
Depender dos outros para nossa estabilidade emocional leva à miséria, mas confiar na rocha, Jesus, nos dá segurança. A Bíblia promete que nada pode nos separar do amor de Deus, e essa segurança é nossa herança como servos do Senhor. Joyce conclui que, ao servir ao Senhor, temos a garantia de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. A segurança verdadeira está em estar em pleno controle com Cristo, livre de ansiedade e tormentos externos. A fé em Jesus nos protege da rejeição e nos oferece uma vida de paz e vitória. Depois de mergulhar na leitura de A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer, você se encontrou imerso em uma jornada profundamente emocional, explorando as complexidades dolorosas da rejeição. A autora destaca a universalidade desse sentimento, mostrando como até mesmo pequenos incidentes podem deixar cicatrizes profundas. Um exemplo comovente é a história compartilhada por uma mãe cujo filho de 4 anos foi agredido verbal e fisicamente durante um jogo de futebol, deixando-o devastado e com a autoestima abalada. Joyce Meyer enfatiza que a cura da rejeição demanda tempo e compromisso. Ela e seu marido, Dave, refletem sobre a importância de persistir até o fim em qualquer empreendimento, pois o diabo usa a falta de compromisso para desencorajar. Através de relatos como o de uma mulher que finalmente se comprometeu a participar regularmente dos encontros, percebe-se que a transformação só acontece quando nos dedicamos integralmente ao processo. Além disso, a autora aborda a questão da insegurança, destacando que a verdadeira segurança vem de Cristo e não de fatores externos. Ela compartilha suas próprias lutas com a insegurança, revelando como dependia dos elogios das pessoas após suas pregações para se sentir bem consigo mesma. No entanto, ao aprender a buscar sua estabilidade em Cristo, ela encontrou paz e confiança verdadeiras. Ao longo do livro, Joyce Meyer explora as causas profundas da rejeição, desde situações de gravidez indesejada até comparações com irmãos, abusos e conflitos familiares. Ela ressalta como essas experiências podem plantar as sementes da rejeição desde o nascimento, moldando a maneira como as pessoas veem a si mesmas e aos outros. Os resultados da rejeição são vastos e impactantes, incluindo sentimentos de rebelião, amargura, culpa, inferioridade e medo. Esses sentimentos muitas vezes levam a comportamentos destrutivos, como escapismo, crítica, pobreza e perfeccionismo. No entanto, Meyer oferece esperança ao destacar que a verdadeira cura da rejeição vem através de Cristo. Ao buscar sua palavra e aplicar seus princípios em suas vidas, as pessoas podem encontrar libertação e restauração. Ela encoraja os leitores a reconhecerem que são amados e escolhidos por Deus, independentemente de suas circunstâncias ou experiências passadas. No final, A Raiz da Rejeição não apenas identifica as origens e os efeitos devastadores desse sentimento, mas também aponta para a cura e a esperança encontradas em Cristo. É uma obra que ressoa profundamente com qualquer um que já tenha enfrentado a dor da rejeição e anseia por encontrar verdadeira aceitação e amor. Capítulo 3. A rejeição e a sua percepção. Era como se alguém tivesse aberto uma porta para um mundo desconhecido, um lugar onde as emoções se embaralhavam e as percepções pareciam distorcidas. Seu nome era Joyce Meyer, uma mulher que enfrentou de frente uma raiz profunda de rejeição em sua vida, e agora compartilhava suas descobertas com outros. Ela falava sobre como as feridas do passado moldavam nossas reações no presente. Se alguém não nos dava atenção imediata, interpretávamos como rejeição. Joyce entendia isso muito bem, pois já se pegara nessa armadilha emocional. Lembro-me de quando ela compartilhou sobre uma funcionária que se sentiu desvalorizada porque Joyce não lhe deu a atenção que ela esperava em um evento. Mas, para surpresa de Joyce, a funcionária estava interpretando mal a situação. Foi então que ela percebeu que muitas vezes projetamos nossas próprias inseguranças nas ações dos outros. Uma das lições mais marcantes foi quando Joyce explicou como tentar confortar alguém da maneira que nós gostaríamos de ser confortados pode resultar em desencontros emocionais. Lembro-me de quando ela e seu marido, Dave, tiveram uma conversa difícil sobre isso. Dave não estava errado em sua abordagem, mas Joyce se sentiu rejeitada porque ele não a confortou da maneira que ela esperava. Outro episódio ilustrativo foi quando eles foram jogar golfe. Dave estava lidando com problemas físicos, e Joyce esperava dele um tipo específico de apoio emocional. Mas quando Dave agiu de forma diferente, ela se sentiu rejeitada. No entanto, a verdade era que Dave não estava rejeitando Joyce, ele simplesmente não a consolava da maneira que ela esperava. Esses exemplos me fizeram repensar muitas interações passadas. Às vezes, interpretamos erroneamente as ações dos outros por causa de nossas próprias feridas emocionais. Joyce Meyer mostrou que reconhecer e curar essas feridas é essencial para relacionamentos saudáveis e uma vida emocionalmente equilibrada. Capítulo 4. Muros de proteção. Um indivíduo que leu A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer pode contar a história resumidamente desta forma. Ao mergulhar nas páginas deste livro,
você é transportado para um mundo de dor emocional profunda. Meyer descreve vividamente como a rejeição pode ser uma das piores dores que alguém pode enfrentar. A intensidade da dor é comparada à dor física, levando muitos a construir muros emocionais para se proteger. A autora compartilha uma carta de uma jovem que, ao participar de seus seminários, teve um insight profundo sobre seus próprios muros de proteção. A moça reconheceu como o medo da rejeição a levou a se afastar das pessoas, evitando o contato para não se expor à possibilidade de ser rejeitada novamente. Meyer alerta sobre como Satanás usa a rejeição para roubar a liberdade e a alegria das pessoas. Ela destaca a importância de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo como uma fonte de cura para as feridas da rejeição. O livro explora o significado da rejeição e como ela pode ser transmitida de geração em geração, moldando as interações familiares e pessoais. Meyer enfatiza a importância de separar ações de identidade, especialmente ao criar e educar crianças. Além disso, a autora discute a dinâmica de relacionamentos e como tentar mudar os outros pode impedir a obra de Deus em nossas vidas. Ela encoraja os leitores a confiarem em Deus para a proteção emocional e a derrubarem os muros que construíram ao longo dos anos. Por fim, Meyer destaca a necessidade de uma fé ativa e constante, mesmo quando se trata de proteção emocional. Ela encoraja os leitores a abandonarem o medo e a confiarem em Deus para sua segurança, prometendo paz e proteção em meio às adversidades. Capítulo 5. Padrões de proteção contra a rejeição. Um segundo leitor mergulhou nas páginas de Da Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, e absorveu os padrões de proteção contra a rejeição descritos pelo livro. Padrão de proteção da rejeição número 1, votos secretos. O livro começa discutindo os votos secretos que fazemos para nos proteger. Essas são promessas internas que dizemos a nós mesmos, como ninguém me machucará novamente, ou ninguém mais me controlará. Esses votos são como tijolos que erguemos ao redor de nós mesmos para nos manter seguros, especialmente após experiências dolorosas como abuso ou controle. Esses muros de proteção podem bloquear nosso envolvimento com outras pessoas, causando problemas em relacionamentos íntimos. Por exemplo, se alguém foi criado em um ambiente onde a comida era estritamente controlada, eles podem desenvolver distúrbios alimentares mais tarde na vida, prometendo a si mesmos que, quando saírem daquela situação, comerão tudo o que quiserem. Esses votos secretos também podem se manifestar em relação ao dinheiro, levando ao vício em compras. No entanto, o livro ressalta que é essencial identificar esses padrões para que Deus possa ministrar libertação. Padrão de proteção da rejeição número 2, fingimento. Outro padrão abordado é o fingimento. Quando nos recusamos a admitir que algo nos machuca, dizendo não me importo quando, na verdade, nos importamos profundamente, estamos nos protegendo da dor da rejeição. Este comportamento pode dificultar o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, pois a falta de sinceridade pode impedir a construção de confiança e intimidade. O livro destaca a importância de ser honesto consigo mesmo e com os outros, reconhecendo que a verdadeira liberdade vem ao enfrentar a realidade com coragem e fé. Padrão de proteção da rejeição número 3, autodefesa. O padrão de autodefesa envolve a proteção contra a rejeição através da ira e da defesa verbal. Quando nos sentimos ameaçados ou machucados, podemos reagir com raiva, buscando vingança ou tentando convencer os outros de que estamos certos. No entanto, o livro ressalta que Jesus nunca se defendeu, confiando sua causa ao Senhor. Padrão de proteção da rejeição número 4, defesa verbal. Este padrão envolve tentar convencer os outros de que estamos certos, defendendo nossas ações ou palavras. No entanto, o livro destaca que, ao nos entregarmos totalmente a Deus e nos ocuparmos com sua obra, os muros autoconstruídos ao nosso redor cairão naturalmente. Padrão de proteção da rejeição número 5, comprando proteção. Por fim, o livro aborda o padrão de tentar comprar proteção contra a rejeição, sendo excessivamente agradável ou generoso na esperança de ser amado ou aceito. No entanto, o livro adverte que essa abordagem pode ser contraproducente, pois as pessoas podem sentir a falta de sinceridade por trás das ações. Em suma, a raiz da rejeição convida os leitores a identificar e confrontar esses padrões de proteção, permitindo que Deus ministre libertação e cura. Capítulo 6. Rejeição e perfeição. Ao lidar com pessoas, é importante lembrar que ninguém é perfeito. Mesmo as pessoas maravilhosas cometem erros e dizem coisas inadequadas. A expectativa irreal de perfeição pode causar problemas nos relacionamentos. Muitas vezes, tentamos mudar os outros para evitar sermos feridos, criando uma espécie de incubadora emocional para nos protegermos da rejeição. Alguns passam a maior parte de suas vidas tentando evitar serem machucados, evitando qualquer envolvimento emocional. No entanto, essa proteção contra a dor da rejeição muitas vezes resulta em solidão e sofrimento.
O perfeccionismo é uma forma comum de buscar proteção contra a rejeição. Tentamos ser perfeitos para que os outros não encontrem falhas em nós, esperando que assim nos amem e aceitem. No entanto, essa busca pela perfeição é exaustiva e muitas vezes leva à infelicidade. A definição bíblica de perfeição é crescer em maturidade espiritual, não alcançar a perfeição absoluta. Tentar alcançar a perfeição por nossos próprios esforços é fútil e contraproducente. O verdadeiro caminho para a perfeição é através de Jesus Cristo, que intercede por nós e nos capacita a progredir espiritualmente. Paulo, mesmo sendo um líder espiritual, admitiu que ainda não era perfeito. O alvo dos cristãos é ser como Jesus, mas isso não significa que devemos ser perfeitos instantaneamente. O importante é prosseguir nessa jornada espiritual, confiando em Deus para nos capacitar a crescer em direção à maturidade espiritual. Tomar a decisão de prosseguir nesse caminho diariamente é essencial. Reconhecer nossas falhas, arrepender-se delas e seguir em frente nos aproxima mais de Deus e nos permite experimentar verdadeira alegria, mesmo que não sejamos perfeitos. Capítulo 7. Perfeitos, pela fé. Você não terá tempo para ser alegre ou desfrutar da presença de Deus quando a pressão para ser perfeito domina sua vida. Anos tentando servir a Deus perfeitamente deixaram Joyce Meyer sem tempo para desfrutar da presença dele, transformando sua jornada cristã em um fardo. Muitos, como ela, se esforçam para serem perfeitos, esquecendo-se de confiar em Deus para aperfeiçoá-lo. Jesus, como nosso intercessor contínuo, é a única maneira de alcançar a perfeição legalmente, pela fé no sangue de Cristo. A lei exigia a perfeição através de obras, uma tarefa impossível. Paulo contrasta a antiga e a nova aliança, destacando a aliança da fé sobre a de obras. Deus escolhe os fracos para confundir os sábios. Joyce Meyer aprendeu a depender de Deus quando percebeu sua própria fraqueza. Jesus escolheu discípulos improváveis, não buscando perfeição, mas corações dispostos a segui-lo. A maturidade cristã não é perfeição, mas conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição. Devemos fazer o nosso melhor, confiando em Deus para o resto. O diabo tenta nos condenar por nossos erros, mas a maturidade cristã envolve viver sob a graça e não sob a condenação. Paulo ensina que nossa justificação vem pela fé, não pelas obras da lei. A maldição da frustração não é o destino do cristão, que é chamado a depender de Deus para alcançar a perfeição. Deus quer libertar-nos do fardo da perfeição autoimposta, e a fé nele nos leva à verdadeira liberdade. Deus usa nossa imperfeição para a sua glória. Ele não nos rejeita por causa de nossas falhas, e devemos confiar nele para nossa aceitação. A rejeição e a perfeição estão entrelaçadas, mas podemos encontrar vida abundante em Jesus, mesmo em nossa imperfeição. Ele é capaz de nos salvar completamente, mesmo no meio de nossas confusões e falhas. Capítulo 8. O medo do homem. O indivíduo que leu o livro A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer poderia resumir a mensagem do livro da seguinte forma. O livro explora como o medo da rejeição pode levar as pessoas a buscar constantemente a aprovação dos outros em vez de obedecer a Deus. Meyer argumenta que essa busca por aprovação pode se tornar uma armadilha perigosa, levando à escravidão emocional. Ela enfatiza que buscar agradar aos outros em vez de a Deus é um pecado, pois desvia da vontade divina. Meyer compartilha sua própria jornada de libertação do medo da rejeição, encorajando os leitores a confrontar esse medo e confiar em Deus, mesmo que isso signifique perder amigos ou enfrentar críticas. Ela destaca a importância de escolher agradar a Deus acima de tudo, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão ou a desaprovação dos outros. Ao longo do livro, Meyer enfatiza que a verdadeira liberdade vem de confiar em Deus e seguir sua vontade, independentemente das consequências sociais. Ela desafia os leitores a deixarem de lado o medo da rejeição e a abraçarem a liberdade que vem de obedecer a Deus. Capítulo 9. Manipulação e controle. A definição de manipulação, segundo o dicionário Webster, é influenciar astutamente para benefício pessoal. Controlar alguém é um pecado, é como praticar feitiçaria. Deus, ao contrário, quer orientar e guiar, mas somente se você permitir. Cada vez que Deus pede algo, você concorda e entrega essa área a Ele. O diabo, por outro lado, não se importa com os meios de controle, apenas quer encontrar um. Ele pode usar poderes demoníacos, pessoas próximas ou até mesmo quem ama você. Se você não resistir, continuarão a controlá-lo. Controlar alguém torna-se um hábito, e a pessoa controladora acredita que você deseja que as coisas permaneçam assim, se não houver resistência da sua parte. Se você tentar sair desse tipo de relacionamento, encontrará resistência, pois a pessoa controladora está acostumada com isso. Se você foi controlado por muito tempo e agora quer liberdade, esteja preparado para resistir, porque o diabo causará uma crise.
O controle envolve dirigir, influenciar, restringir e exercer autoridade. Checar com duplo registro significa manter dois controles paralelos. Por exemplo, ao fazer compras com uma amiga, você pode manter registros paralelos para garantir que tudo seja registrado corretamente. Quando se trata de pessoas próximas, como filhos ou amigos, suas opiniões podem influenciar suas decisões mais do que deveriam, especialmente se você tiver uma raiz de rejeição. Joyce Meyer compartilha como sua própria raiz de rejeição a levou a permitir que outros a controlassem. Ela descreve como seu pai, com uma personalidade dominadora, controlava sua família, o que a levou a passar a maior parte de sua vida tentando mantê-lo feliz para evitar confrontos. Ela percebeu que, muitas vezes, permitia que a opinião dos outros a controlasse devido ao medo da rejeição. Ao longo do livro, Joyce Meyer discute como a raiz de rejeição pode influenciar relacionamentos, casamento e até mesmo a maneira como nos relacionamos com Deus. Ela compartilha como aprender a ouvir a Deus e confiar em sua orientação a ajudou a superar esse ciclo de controle e manipulação. Ela encoraja os leitores a resistirem à tentação de controlar os outros e a confiarem na obra redentora de Cristo para encontrar liberdade. Conclusão. Após ler A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer, você percebeu que a manipulação e o controle são formas de feitiçaria, e que tanto Deus quanto o diabo buscam orientar e controlar sua vida, mas Deus o faz respeitando sua vontade, enquanto o diabo tenta controlá-lo através de outros e até mesmo de você mesmo. Joyce compartilha sua própria jornada, marcada pela rejeição que sofreu devido à personalidade dominadora de seu pai. Ela revela como essa raiz de rejeição a levou a buscar agradar a todos e a ser controlada pelos outros. Aprendendo com sua experiência, Joyce destaca a importância de resistir ao controle e à manipulação, tanto quando eles vêm de outras pessoas quanto quando partem de você mesmo. Ela encoraja a buscar o equilíbrio e a ouvir a voz de Deus, resistindo ao medo e à insegurança que alimentam tanto a raiz da rejeição quanto o desejo de controlar os outros. Joyce lembra que a transformação interior é possível através de um relacionamento com Jesus Cristo. Ela convida você a fazer de Jesus o Senhor de sua vida, a perdoar aqueles que o feriram e a permitir que o Espírito Santo opere em você, libertando-o da raiz da rejeição e do desejo de manipulação e controle. Ao final, você entende que a verdadeira liberdade vem ao se render a Deus, deixando transformar sua mente e seu coração, e escolhendo viver de acordo com seus princípios de amor e aceitação. Sobre a autora. Joyce Meyer é uma das principais professoras do mundo sobre prática bíblica. Melhor autora do jornal New York Times, ela escreveu mais do que 70 livros inspiratórios, incluindo os best-sellers Eu e Minha Boca Grande, Campo de Batalha da Mente, e muitos outros. Ela também lançou 1000 ensinamentos em áudio tão bem quanto uma biblioteca completa de vídeos. Os programas de rádio e televisão Desfrutando a Vida Diária são transmitidos por todo o mundo, e ela ainda viaja amplamente conduzindo conferências. Joyce e seu marido, Dave, têm 4 filhos e moram em Saint Louis, Missouri. Joyce acredita que o chamado do Senhor em sua vida é o de restabelecer os irmãos na fé e na palavra de Deus. Como assim se encontrou, certa vez, uma cristã com necessidade de vitória muitos anos atrás, ela descobriu liberdade para viver em vitória por meio da palavra de Deus. Ela crê que todos que andam nesta vitória conduzem muitos outros à mesma vitória. Joyce Meyer fala abertamente como foi abusada ainda criança, do fracasso de seu primeiro casamento e de sua luta nesses anos. Sua vida transparente e sua entrega a Deus se mostram em seus ensinos práticos que podem ser usados na vida diária. É doutora em Divindade pela Universidade Oral Roberts e PhD na Universidade Life Christian, ambas nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2005, foi honrada por ser incluída na lista dos 25 líderes evangélicos mais influentes nos Estados Unidos pela revista Times. Joyce Meyer é um testemunho incrível da obra salvadora e dinâmica de Jesus Cristo. Ela acredita e ensina que Deus tem um lugar para todas as pessoas e que Ele deseja ajudá-las no percurso do desfrutar da vida diária a despeito do passado ou dos erros que cometeram. Obrigado por acompanhar até aqui esta jornada de reflexão sobre a raiz da rejeição. Que você possa encontrar a libertação e a transformação que deseja, permitindo que o amor e o poder de Deus guiem seus passos. Lembre-se sempre, a verdadeira liberdade vem quando nos rendemos ao amor de Deus e escolhemos viver de acordo com seus princípios. Então, avance confiante, sabendo que você é amado e aceito por quem realmente importa. Beijos no seu coração. Estamos juntos até depois do fim.